Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Leamos do verso 1 até o 14. Mateus 24, do 1 ao 14. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Um trecho da palavra de Deus maravilhosa, conhecida aí como o Sermão Escatológico de Jesus. E nós vemos paralelos nos sinóticos Marcos 13 e Lucas 21, tratando também desse sermão de Jesus, conhecido aí como um sermão escatológico. Aí surge uma pergunta, né, e eu destaco para nós, a gente vai meditar nessa manhã, apesar do texto ser rico e bem necessário e urgente tratarmos de vários aspectos desse trecho da palavra de Deus, mas eu destaco para os irmãos, e nós faremos a meditação nessa parte da manhã, o versículo de número 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Certamente surge uma pergunta: é isso mesmo, né? Quando nós pregarmos o evangelho a todas as nações, então Jesus volta? É isso que está querendo dizer essa passagem? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho nesta manhã, bem rapidamente, apenas uma devocional. Mas é interessante que é uma passagem na segunda carta de Pedro, capítulo 3, os irmãos podem acompanhar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Olha o que diz o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha que interessante, Pedro também fala acerca de a possibilidade de nós apressarmos esse dia. No entanto, né, quando a gente analisa um pouco mais profundamente esse texto aqui, no caso em particular dessa segunda carta de Pedro, a palavra aqui em grego chama-se espeudontes, né? Apressando é uma palavra em grego que chama-se espeudontes. E ela também pode ser traduzida como desejar ansiosamente,
né, ou ansiando. Então poderíamos aí parafrasear Pedro dizendo que esperando e ansiando, né, esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. No entanto, né, a própria Bíblia de Genebra vai nos colocar que a ideia que esse texto nos passa mesmo é de apressar mesmo, né, a vinda do nosso Deus. Essa mesma palavra espeudontes é a palavra que Deus utiliza, que Jesus, desculpem irmãos, utiliza quando ele se encontra com Zaqueu. E quando ele fala assim, Zaqueu, desce depressa, essa mesma palavra depressa é espeudontes que Jesus utiliza. E aí, Zaqueu desce depressa da árvore. Então, os irmãos notem que ele não vai descer ansiosamente, ele vai descer depressa, né? Ou seja, então, existe aí a conotação de pressa, né? De urgência, né? Em descer. Havia, é claro, uma ansiedade por Zaqueu conhecer a Jesus, tanto é que ele sobe, né, na árvore, porque ele é baixinho, né, não conseguia enxergar Jesus, e ele queria vê-lo. Né? Então, essa palavra, na realidade, nesse caso, ela pode ser traduzida, deve ser traduzida como depressa mesmo. Né? Mas, embora algumas vezes a gente possa até utilizar apressar a vinda, e essa palavra apressar pode significar esperar ansiosamente, o sentido é que a igreja tem sim uma participação aí me perdoem o termo, no calendário de Deus, né, através da sua obediência. Mas a gente vai falar um pouco mais acerca disso, né, para que eu não seja mal compreendido aqui na minha colocação. Então, esse apressar, a gente pode, de alguma forma, participar nesse calendário, eu vou explicar um pouquinho mais para que a gente não caia aí numa heresia. Então, irmãos, nós estamos diante daquele conhecido dilema entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Né? Algumas partes da teologia vai chamar isso de causas segundas, né? Ou seja, causas primárias e causas segundas. Né? E a nossa participação nesse calendário de Deus faz parte aí das chamadas causas segundas. Né? Então, na parte da soberania de Deus, o dia da vinda de Jesus já está determinado nos seus decretos eternos, os decretos eternos de Deus, antes da fundação do mundo. Então, todo o plano de Deus, acerca da redenção, já foi concebido, já foi pré-determinado antes da fundação do mundo, antes dele criar o mundo. Então, o dia da vinda de Jesus já está marcado, já está determinado pelo próprio Deus. A Bíblia ensina que somente Deus conhece o dia e a hora da volta de Jesus. E do fim dos tempos. Essa informação não foi revelada nem aos anjos, nem a Jesus, enquanto este esteve na terra, no caso aí na sua humanidade, né? Então, o propósito de manter essa informação desconhecida, ela tem um sentido também, que é manter os crentes em constante vigilância e prontidão, pois a volta de Jesus será inesperado, como nos dias de Noé. Essa doutrina é baseada nas passagens, como em Mateus, no mesmo capítulo 24. Olha o que Jesus diz aí em Mateus 24, no versículo 36. Acompanhem comigo aqui. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É claro que aqui a natureza humana de Jesus desconhecia, né? E nós sabemos que, óbvio, Deus, a natureza divina de Jesus certamente compartilhava dessa data, porque o plano de redenção é um plano da Trindade. Né? Então, a ênfase na incerteza do momento serve para incentivar, né? Como eu falei, a nós vivermos de uma forma consistente com os ensinamentos de Jesus. A gente tem que estar sempre preparados para a sua volta, que será quando ninguém espera. Né? Então, nós vemos várias parábolas de Jesus falando acerca dessa necessidade de vigilância. Porque quando isso acontecer, né, vai ser algo inesperado. Aí nós tratamos, então, acerca das causas primárias, da responsabilidade, da soberania de Deus. Mas agora, do lado da responsabilidade humana, nos compete anunciar, sim, o Evangelho.
né? Pregar o Evangelho como se a vinda de Jesus realmente dependesse de que todas as nações cheguem ao conhecimento do Evangelho. E é isso que realmente é o que Jesus está falando, né? Então nós devemos, a igreja tem essa responsabilidade. É mais um daqueles casos em que a responsabilidade humana se coaduna com a soberania de Deus. Então compete à igreja mandar missionários, traduzir a Bíblia e anunciar o Evangelho, procurar os povos não alcançados, lembrando que Jesus disse que o fim virá depois que o Evangelho for anunciado a todas as nações. Em certo sentido, nós podemos dizer que nós podemos sim apressar a vinda do dia de Cristo ao cumprir nossa tarefa de evangelização. No entanto, isso não significa que estamos mudando o plano de Deus ou antecipando um evento que já está pré-determinado. Isso é algo que realmente a nossa mente não consegue conceber. Como Deus soberano decreta todas as coisas, não somente esse grande dia da volta de Jesus, mas todas as coisas que acontecem. Tudo acontece porque é da vontade de Deus. Todas as coisas acontecem dessa forma. Então, em vez disso, quando nós estamos esperando e ansiando pela vinda de Cristo, nós devemos sim trabalhar ativamente para pregar o Evangelho a todas as nações, como se realmente isso dependesse de nós, da nossa pregação. Por isso, a necessidade de evangelizarmos todas as nações, para que nós tenhamos em mente que isso fará com que o fim venha e que nós possamos viver nessa expectativa. Isso então é uma forma de cumprir a nossa responsabilidade como cristãos e demonstrar a nossa obediência a Deus e aquilo que Jesus, em várias passagens nos disse, né? Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento de Jesus, né? Isso não é algo que nós ouvimos e a gente pode simplesmente refletir sobre, não. Isso é algo que denota atitude, uma atitude da igreja. E lembrando que igreja, irmãos, somos cada um de nós, né? Cada um é a igreja de Jesus, né? Todos nós somos responsáveis pela proclamação do Evangelho, para que ela chegue, para que a mensagem do Evangelho chegue a toda criatura. A missão Portas Abertas, de quem esse dia que eu comentei, o dia da igreja perseguida, organizou, que é a missões liderada pelo irmão André, ele tem um lema que está lá em Apocalipse 3:2. A parte A de Apocalipse 3:2 é o lema da agência Portas Abertas. Ela diz assim: acorda e fortalece as coisas que restam. Isso é um chamado para que a igreja se levante e fortaleça os cristãos perseguidos e os povos não alcançados, para que todos possam ouvir o Evangelho e se preparar para a vinda de Cristo. É algo maravilhoso, né? A nossa parte, a parte que nos cabe, é algo maravilhoso. Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus, né? Mesmo próximo de nós, né? E nós não podemos, nós devemos descruzar os braços e tomarmos a atitude de, sim, evangelizarmos a todos. Vamos, pois, pregar o Evangelho e anunciar o testemunho de Cristo a todas as nações. E aí sim, certamente, declarar: Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus.